E aí, galerinha, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria e hoje nós vamos estar trabalhando com as equações trigonométricas, beleza? Bom, então como que eu faço para solucionar equações, no caso geral? Primeiro, eu preciso determinar um conjunto de soluções possíveis para cada equação dada. Às vezes, esse conjunto de solução vai conter somente um número, ou então vai conter dois, ou no nosso caso, quando nós estamos trabalhando com equações trigonométricas, vai possuir infinitos resultados possíveis, tá bom? Bom, só que quando a gente trabalha com esse tipo de equação, as equações trigonométricas, nós sempre acabamos recorrendo a esse tipo de equação. Seno de alfa igual a um seno de beta. Cosseno de alfa igual a um cosseno de beta. Tangente de alfa igual a uma tangente de beta. Ou seja, esse alfa aqui nada mais nada menos do que um ângulo qualquer. E esse beta aqui também. Tá? E sempre tentando encontrar essas igualdades. Fugindo disso, a situação fica cabeluda, pessoal. Então, vamos começar aqui a nossa aula bem de boa. Tá? Bom, nesse sentido, há duas possibilidades para a solução deste tipo de equação descrita aqui em cima. Uma, ou esses ângulos são iguais, ou passado um período ou mais. Ou seja, para seno de alfa ser igual a seno de beta, algo bem razoável é alfa é igual a beta. Então, por exemplo, seno do ângulo de 45 ser igual ao seno do ângulo de 45. Algo bem razoável. Ou então, como nós estamos trabalhando com equações trigonométricas, algo mais razoável ainda, tão razoável quanto, melhor. Essa aqui é uma solução muito trivial. É o seguinte, eu trabalhar com seno de um determinado ângulo aqui, θ, sendo igual a seno do ângulo de θ mais 2π. Ou seja, eu pego um ângulo θ, aqui, θ, dou uma volta inteira no círculo trigonométrico e ando mais θ. Na verdade, ou melhor, pego o ângulo θ, dou uma volta completa, volto nesse ângulo θ. E dou mais uma volta completa, volto no ângulo θ. Dou mais volta. Assim conforme eu vou dando voltas, eu vou reobtendo um ângulo θ. Então, uma solução que vai funcionar para todos é essa aqui. Alfa, então, tendo esse aqui como exemplo, seno de alfa igual a seno de beta, esse número 1 aqui vai valer para todos, tá? O seno, o alfa, ser igual a beta, mais 2kπ, aqui k, pertencente aos inteiros, ou seja, menos 1, ou seja, menos uma volta, também vou voltar no mesmo valor, menos 2, vai dar uma volta, vai dar duas voltas, Vai dar duas voltas contrárias ao sentido trigonométrico. Vou obter o mesmo valor. Ou então k igual a zero, Aqui, claro, zero também pertence aos inteiros. Então, alfa, se k for igual a zero, alfa é igual a beta. Então, uma solução, isso aqui vale para seno, para cosseno e para tangente, é o seguinte. Alfa igual a beta, ou seja, um ângulo igual ao outro, ou períodos dele, períodos à frente deles. Então, 2kπ. Beleza. Bom, e agora nós vamos para o segundo caso, que aí sim eu tenho casos diferentes. Os ângulos são simétricos, ou seja, levam ao mesmo valor, há uma simetria entre os ângulos. Então, há duas possibilidades aqui. Se tratando do seno, eu sei que este ângulo aqui que eu vou chamar de x, vai me levar ao mesmo valor de seno deste ângulo aqui que eu vou chamar de y. Eles possuem... Aqui está mal desenhado. Eles vão me levar a valores iguais, porque seno é questão de altura. Então, se eu pego seno de y, aqui eu tenho essa altura, determinada por essa linha azul ali, eu tenho essa altura. E se eu pegar o ângulo x, eu também tenho essa altura aqui. Em ambos os casos, eu vou ter essa altura, beleza? Então, há uma simetria nessa reta horizontal aqui que eu tracei de azul. Há uma simetria. Então, o ângulo, no caso do seno, essa igualdade, essa simetria que eu estou falando aqui,
ela é dada por essa reta horizontal, que pode estar aqui embaixo, pode estar mais aqui, pode estar em qualquer lugar. Eu traço uma reta horizontal, eu possuo os mesmos valores do seno, certo? Bom, ok. E como que eu faço para encontrar essa reta horizontal? É bem simples. A alfa, então, vai ser igual a π. Observação. Vamos supor que eu tenho um ângulo beta que vá até aqui, né? Porque a gente sabe, dadas as funções trigonométricas, que eu tenho o ângulo variando dessa forma aqui. Aqui eu tenho um ângulo x e esse x vai variando dessa forma. Assim, né? Neste sentido. Então, eu pego este ângulo beta aqui, esse aqui é o ângulo beta, e falo, ou alfa é igual a beta mais 2kπ, ou alfa é igual a π menos esse ângulo beta, né, que eu tenho esse ângulo y aqui, mais períodos deste ângulo. Tá certo? Então, isso aqui é a igualdade que vai determinar, né? Aqui eu estou cismando de colocar esse sinal de pertence, 2kπ. Né? Então, essa aqui é a fórmula de determinar aí o meu ângulo alfa, que satisfaz a equação. E aqui, como eu disse, eu tenho infinitas soluções, porque esse k aqui, pertencente aos inteiros vai de menos infinito até infinito nos números que a gente conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Certo? Então, essas aqui são as duas formas de solução. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos resolver esses dois exemplos aqui. Essa letra A aqui é mais fácil. Então, seno de x é igual a seno de π sobre 5. Então, há duas possibilidades. Ou x é igual a π sobre 5 mais 2kπ, ou seja, o mesmo ângulo ou múltiplos dele, ou x é igual, isso aqui para a letra A. Tá? Ou x é igual a π menos π sobre 5 mais 2kπ. E esse aqui é o meu conjunto de solução para a letra A. Para a letra B, o que eu sei é o seguinte, é que, olha só, eu tenho seno de x sendo igual a menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, é o seguinte, é o ângulo de 45 graus no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Né? Então, eu preciso pegar o ângulo de 45 mais π para descobrir mais π sobre 4 para descobrir quem é, né, esse ângulo aqui. Então, menos raiz de 2 sobre 2 vai ser igual ao seno de π mais π sobre 4. Né? Eu estou pegando aqui o terceiro quadrante. Eu estou pegando o ângulo, eu estou pegando meia volta mais 45 graus. Tá? Então, vai ser um ângulo de, né, π. Aqui, fazendo o MMC, multiplica todo mundo por 4. Então, 4π sobre 4 mais π. Não gosto de fazer direto, não. Vamos fazer devagar. Então, esse ângulo aqui vai ser 5π sobre 4. Então, seno de x, né, aquele seno de x ali, é igual, né, então, letra B, reescrevendo a letra B, seno, opa, esse seno aqui ficou feio, seno de x é igual a seno de 5π sobre 4. Certo? Então, x é igual a 5π sobre 4 mais 2kπ, né, o ângulo ou períodos dele, né, semelhantes a ele, ou x é igual a π menos 5π sobre 4 mais 2kπ. E está resolvido. Está aí o conjunto de soluções da letra B. Tá? O caso do cosseno é bem parecido. Tá? É bem parecido. Porém, há algumas alterações. Qual é a principal alteração do cosseno? É que agora a minha reta de simetria, justamente, não é mais aqui, assim, né? Não é mais uma reta horizontal, mas sim uma reta vertical. Por quê? Porque o cosseno
eu estou representando esta partezinha aqui. Esta partezinha aqui. Tá bom? Então, né, não tem mistério nenhum. Certo? Por quê? Porque aqui, esse comprimento aqui, me leva ao mesmo valor do comprimento aqui do mesmo ângulo do outro lado. Tá? Me leva aí a valores semelhantes. Beleza? Então vamos lá. Ponto primordial. Dada essa solução aqui, dada essa equação aqui, cosseno de alfa é igual a cosseno de beta. Então, aquilo que a gente já sabe, vai valer para todo mundo. Ou alfa é igual a beta mais 2π, 2kπ, ou então alfa é igual a menos o ângulo beta mais 2kπ. Por que isso? Pensa o seguinte, eu tenho um ângulo aqui, beta, que eu vou chamar de beta. Esse ângulo aqui, beta. Ele vai me gerar, né, este comprimentozinho aqui e eu tenho o cosseno. Pega a parte negativa dele, e o mesmo ângulo, só que aqui embaixo. Olha só, ele vai me gerar esse mesmo comprimento, que agora eu vou fazer de roxo. Ele vai me gerar o mesmo comprimento, só que agora ele está aqui embaixo. E aquilo, períodos deles mesmos, certo? Então, são essas duas formas de resolver aí quando se trata do cosseno. Ou alfa é igual a beta mais 2kπ, ou alfa é igual a menos beta mais 2kπ. Beleza? E aí vai ter coisas, é só isso aí agora, a partir de agora é aplicação de fórmula. Então, por exemplo, se eu tenho seno de x sendo igual a seno de 7π. Seno de 7π. Então, ou seja, ou x é igual a 7π mais 2kπ, ou então x é igual a menos 7π mais 2kπ. E tá aí todas as soluções possíveis, né? Resolvi aí, determinei aqui o meu conjunto de soluções, tá? Bom, e para a tangente, né? A tangente, a minha reta de simetria, não é mais uma reta horizontal nem uma reta vertical, mas sim uma reta cruzada. Por quê? Né? Simples, olha só, vamos pegar aqui. O valor da tangente é seno sobre o cosseno. Então, seno de x sobre cosseno de x. Beleza. Pensa no seguinte, esse ângulo aqui, né, que eu vou chamar aqui de x, porque ali está x, por isso só por causa disso que eu estou usando ele, tá? Ele vai ter um valor de seno positivo, então vamos desenhar aqui. Ele vai ter um valor de seno positivo e ele vai ter um valor também de cosseno positivo. Opa, desenhei, ele fui até muito à frente, né? Não tinha necessidade de fazer isso tudo. Então, pera aí, vou vir aqui, pegar aqui, opa, aqui. Ele vai ter um valor de seno positivo e de cosseno positivo. Então, vou botar aqui maior que zero e aqui embaixo maior que zero também. Perfeito. Pega agora do outro lado. Do outro lado, eu vou ter o seno vai continuar positivo, né? O seno, vou pegar aqui para o ângulo x. O seno vai continuar positivo, porém, o meu cosseno aqui vai ser negativo, né? Lembrando que aqui eu tenho menos 1 e aqui é mais 1. Tá? Então, eu tenho que pegar a parte de baixo, porque aqui o seno vai ser negativo. Aqui embaixo, o meu seno vai ser negativo. Aqui, seno negativo, porque aqui eu tenho menos 1. Porém, o meu cosseno também vai ser negativo. Certo? Então, eu tenho uma simetria. Negativo com negativo dá positivo. E no final, está tudo tranquilo. Certo? Então, o meu conjunto de solução para a tangente é ou alfa é igual a beta mais 2kπ, ou alfa é igual a π mais beta mais 2kπ. E está aqui todas as minhas soluções possíveis para essa dada equação. Beleza? Bom, na próxima aula nós vamos trazer exercícios que são um pouquinho mais complexos do que estes, né? Mas vai ser bom para refletir. Bom, espero que todos vocês tenham curtido. Um forte abraço.